E hoje mais um prato famosíssimo do Japão, kare, talvez o mais famoso fora o sushi, e prato que dá para fazer utilizando diversos legumes, carnes e o que tiver na geladeira. Para fazer o molho do kare, a gente pode utilizar esses prontos que você encontra nas lojas especializadas. Ele vem nesses blocos e ele já contém a base de manteiga e farinha, além dos temperos essenciais do curry. E é muito prático, eu normalmente sempre tenho em casa. Existem opções suaves, opções também mais picantes, variam também de marca e de preço, e com certeza são uma mão na roda aí para ter em casa. Também dá para fazer os próprios blocos de kare, utilizando o roux, que seria a base de manteiga e farinha, nas mesmas proporções, e aí eu adiciono os temperos que eu quero: curry em pó, cominho e páprica picante. Dá para adicionar também, por exemplo, pimenta do reino a mais, ou outra pimenta em pó, ou até mesmo outras especiarias. Eu vou começar pelo roux, derretendo toda a manteiga antes de adicionar a farinha, para que não empelote muito. Mas o roux ele basicamente tem 3 pontos. O primeiro seria o roux claro, pouco tempo de cozimento, ideal para molho bechamel, por exemplo, molho branco. Tem o roux dourado, ele é cozido por mais tempo e o cheiro dele lembra um pouco assim de pipoca, ele ganha um pouco mais de cor e vai ser mais ou menos o ponto que vai ficar aqui o nosso kare. E também teria o roux escuro, mas aqui o dourado é o que eu estou buscando, então já vou adicionar os temperos secos, vou ir mexendo para que eles também não queimem, e a ideal aqui é que eles vão simplesmente cozinhando o suficiente para soltar bem os aromas e incorporar junto com a manteiga. E vai mexendo, realmente o importante é não queimar, porque a gente não vai adicionar nenhuma outra gordura nesse momento na frigideira, então só para soltar bem os aromas. E aí você pode juntar ele num bloco, reservar e até separar naquelas forminhas de gelo, por exemplo, e ir usando conforme você for tendo vontade. Ou aqui no caso já vou usar agora, então já vou só reservar de lado e usar o suficiente para a receita de agora. Normalmente no kare a gente vai usar bastante legumes, que eu vou estar usando cebola, cenoura e batata, no caso batata doce, que é a que eu tenho em casa mesmo. Normalmente é usada a batata comum, mas como eu falei, dá para utilizar diversos outros vegetais e legumes e o que tiver na geladeira, é uma boa para colocar no kare. Os cortes também vai depender muito da personalidade de cada um, porque tem kares que eles até batem com um mixer e ele fica só quase que um molho, ou dá para deixar mais pedaçudo, que é o que normalmente se vê assim com mais frequência. Eu prefiro que ele fique mais pedaçudo, então eu vou cortar os legumes de forma média, eu quero que eles apareçam no molho, então eu vou cortar aqui a cebola, cenoura também, tirar a casca, e eu vou cortar ela de uma forma tradicional, que é girando ela na tábua. Então para cortar ela eu vou tirar só as pontinhas e daí eu vou cortando assim na diagonal e eu vou rodando ela na tábua. Aí ela vai ficar com uns pedaços assim meio diferentes ali, vai aparecer mais. Eu acho que dá um ar assim bem legal pro kare. Com a batata eu vou fazer basicamente a mesma coisa da cenoura, só vou cortar um pouco mais na metade antes de cortar ali nos pedaços. O lado bom também de já cortar os legumes não muito grandes assim, é porque daí eles cozinham mais rápido. E eu poderia também colocar carne nessa base, mas aqui eu vou estar fazendo só utilizando os legumes mesmo. E uma maçã. Aqui poderia ser utilizado também
ketchup ou mel. Normalmente entra um elemento para trazer doçura e um pouco de acidez pro carê. Feito isso, vou colocar óleo na panela, utilizar a mesma panela aqui, vai incorporar junto com os legumes já esse restinho do roux que tá por aqui. Eu gosto de refogar a base. Tem algumas receitas que cozinham os legumes separado e depois só adiciona no molho. Eu prefiro fazer assim, acho que dá mais sabor, traz essa caramelização natural dos legumes e já ajuda também naquela questão da doçura do prato. Eu vou adicionar um pouco de sal, isso aqui vai ajudar a soltar líquido deles e também acentuar mais o sabor de cada legume, não ficar só com o gosto do molho. Vai mexendo, dando ali o tempo necessário para que eles caramelizem. E quando eles estiverem basicamente nesse ponto, uma leve mudança de cor, eu já vou adicionar água ou caldo de frango, por exemplo, ou de legumes, mas aqui eu estou usando água mesmo. Vou colocar até cobrir e vou deixar levantar a fervura, começar a cozinhar realmente os legumes, para daí eu adicionar o roux e começar a dar a cara do carê. Passado alguns minutos do cozimento, dá para verificar que o legume ainda está levemente firme, com alguma resistência de corte, e aí eu vou adicionar já uma parte do roux. Eu dividi ele em 4 partes e eu vou ir dosando conforme a consistência e o sabor que eu quero chegar. Aqui no caso eu vou pôr uma parte, mexer bem até dissolver por completo, para daí ver se eu adiciono mais ou não. O que sobrar do roux, aí claro, dá para embalar e guardar, deixar para outro dia. Dando uma experimentada aqui, eu sinto que dá para adicionar mais uma parte do roux. É importante que o carê ele tenha bastante presença e consistência. Eu prefiro que ele também fique assim um pouco mais cremoso do que com essa consistência meio de sopa. Prefiro uma consistência mais próxima a um creme. Vou colocar também shoyu tradicional, um complemento aqui para o tempero. Vou adicionar também a maçã ralada, que eu utilizei a maçã verde. Algumas receitas usam a maçã vermelha mesmo, mas eu prefiro a verde, é a que normalmente tem aqui em casa. Essa inclusive já estava entregando os pontos já, então tá na hora de ir para a panela. Ralei na parte grossa do ralador com casca. Poderia ralar na parte bem fina, fazer um purê ali de maçã, mas eu não me importo dela ir um pouco maior e ela vai dissolver bem ali no molho. A maçã é o elemento de doçura mais utilizado junto com o ketchup, mas dá para utilizar também chocolate. Já fiz e recomendo inclusive. Experimentar uma última vez para ver se está faltando mais alguma coisa. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades estarão na descrição do vídeo. Aqui eu senti que dava para adicionar uma pitadinha só de sal, e aí eu vou dar uma última mexida e desligar o fogo e tá pronto para servir. Normalmente é servido com acompanhamento do arroz branco tradicional, já mostrei aqui no canal como que se faz. Acompanha também algum picles. Aqui no caso eu não tinha nenhum picles pronto, eu coloquei o kimchi de nabo que eu ainda tinha. Chegado o grande momento que é comer, e esse é um prato realmente, não à toa, é um dos pratos mais consumidos no Japão e populares. Realmente é muito reconfortante comer um prato de carê. É um dos meus pratos favoritos, com certeza. A outra forma de se consumir ele
seria com o macarrão. O macarrão, no caso, o udon, que é um macarrão um pouco mais grosso no Japão, cilindrado também, né? Arredondado. Ele tem essa cor esbranquiçada. Você encontra ele de forma seca nessas embalagens comuns, ou até mesmo alguns que são pré-cozidos, mas é servido igual ao do arroz, com carê por cima. Também pode ser adicionado outros elementos como carnes empanadas, enfim. Aqui eu quis fazer simplesmente a receita básica do carê. Então é isso, meus amigos, tá aí mais um vídeo, um dos meus pratos favoritos, e é isso. Deixa aí seu like, seu comentário, siga a página, valeu!